Vocês estão chegando aí pela primeira, segunda, terceira vez, só para vocês entenderem o que é que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando já, primeira, segunda, terceira, quarta aula hoje, acerca dos livros históricos, que começa em Josué e termina em Esther. O que nós estamos tratando aqui nesses dias, para contextualizar você com a turma, com a classe, contextualizar você com a classe, com aonde nós estamos, da onde nós partimos, de aonde nós queremos chegar. Nós estamos tratando especificamente da trajetória do povo quando deixou o deserto, atravessou o Jordão e entrou na terra prometida, e a partir dali começou a nossa participação aqui. Quando Josué assumiu ali o povo de Israel e a trajetória do povo de Israel, né? Nós já falamos sobre Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e chegamos hoje em Crônicas, nos livros de Crônicas. Nós vimos nessas aulas, nessas ministrações que nós tivemos aqui, da repartição da herança do povo na terra prometida. Depois nós vimos acerca dos juízes que eram levantados para poder julgar o povo. Aí entramos em Samuel, quando nós falamos do primeiro rei que foi levantado em Israel, foi o rei Saul. A partir dele entra Davi, e aí a gente termina o livro de 2 Samuel, entra 1 Reis, e 2 Reis vai falar aí de Salomão, Davi, Salomão, e aí nós chegamos até aqui hoje. Amém, igreja? Amém. É isso mesmo? Falamos muitas outras coisas, mas resumidamente, para você que está chegando agora, nós falamos especificamente sobre isso. Nós pegamos o povo de Israel ainda no deserto, antes de atravessar o Jordão, e estamos caminhando com ele. Ele agora, no livro de 2 Reis, nós vimos, e nós estamos falando especificamente de autores. Nós não estamos entrando nos pormenores do livro. Nós estamos falando basicamente dos autores, politicamente como é que se encontrava o povo, espiritualmente como é que se encontrava o povo, e estamos dando uma passagem por cima disso para poder conhecer, apenas conhecer a história, para quando você ler o livro, você entender o que está se tratando cada livro desse. No capítulo 17 de 2 Reis, nós vimos que o povo de Israel foi tomado cativo. Ele foi levado ao exílio por volta de 722 a.C. No capítulo 24 e 25 de 2 Reis, nós vamos ver Judá também sendo levado cativo. Para você que está na segunda, terceira aula, para você entender melhor ainda, quando Salomão morre, e aí Roboão, filho de Salomão, assume o reinado, e aí há uma divisão nas 12 tribos, 2 ficam com ele, as demais vai para Jeroboão. A partir daí começam reis assumindo, né? Cada um assumindo Israel, outro assumindo Judá, um assumindo Israel, outro assumindo Judá, e vão caminhando. Quando vai para o exílio, no capítulo 17 de 2 Reis, o Israel vai para o exílio. Israel é conhecido como Reino do Norte, que a grande maioria das tribos está sobre o governo, e Judá, da onde vem Jesus, da onde vem Davi, da onde vem a linhagem messiânica, que vai. Todos eles agora vão se encontrar em... Então, queridos, nós vamos chegar à 2 Crônicas com esse povo que nós estamos acompanhando a trajetória dele no exílio, saindo do exílio. E aí, para nós que acompanhamos desde a primeira ministração, nós tivemos algumas informações adicionais. Nós falamos sobre a
a Septuaginta, sobre a Vulgata, falamos de outras informações que não tem na apostila e que eu creio que não ficou nenhuma dúvida. Não ficou. Se não tinha, agora tem. Mas eu peguei essa semana, eu fiz aqui no pendrive, trouxe uma informação no pendrive para você, para melhorar, que não tem na apostila aí, para você. Nós vamos falar hoje de algumas dúvidas que ficaram para trás, rapidamente, nós não podemos nos estender muito. A Septuaginta, a Vulgata, isso aí é coisa que já está passado, mas está muito pequeno aí, não está? O tamanho está dando para ver aí? Tá, porque eu estou sem óculos, deve ser por isso. Mas nós vamos dar uma passada nisso para você entender. Primeira crônica, segunda crônica, que é, de fato, a ministração de hoje. Os dois livros, eles eram chamados, originalmente no hebraico, eles eram chamados acontecimentos dos dias. Na Septuaginta, que nós sabemos, para recapitular, para entendermos, na Septuaginta, uma reunião de 72 rabinos, que eram homens conhecedores da lei, homens estudiosos, eles se reuniram para estabelecer, né, o cânon. E o cânon, nós sabemos que é o padrão, onde todos os livros que no entendimento dos rabinos eram livros inspirados por Deus, esses livros seriam canonizados, ou seja, esses livros eles serviriam de ensino, eles serviriam para nós aplicarmos nas nossas vidas, e por isso chama cânon. E aí eles definiram esses 66 livros como os livros que poderiam ser canonizados, que poderiam ser inseridos na palavra, que eles serviriam de regra de fé. Então, esse livro de Primeira Crônica e Segunda Crônica, que era um livro também só, depois que ele foi dividido, na Septuaginta, ou seja, nessa reunião, nesse concílio dos rabinos, dos 72 homens, eles colocaram o nome As Coisas que Ficaram de Fora. Aí chegou a Vulgata, que é São Jerônimo, logo depois da Septuaginta. A outra, na verdade, é traduzido do hebraico para o latim, para o grego, do grego para o latim, que é São Jerônimo, a Vulgata. Aí colocou-se o nome Crônica de Toda a História Sagrada. Aí o próprio Jerônimo, mais para frente, ele colocou Primeira e Segunda Crônicas. Aí a Primeira e Segunda Crônica ficou até hoje, e eu penso que vai continuar. Não deve ser nenhuma alteração daqui para frente, até porque Jesus está voltando. Vai adiante. Amém? Eu creio que não vai demorar muito. E aí, Primeira e Segunda Crônicas. Isso aqui é apenas informação que você precisa ter, que você como seminarista, e amanhã como líder de uma igreja local. Amém. Pelo menos meia dúzia que é isso, né? Até porque daqui a pouco nós vamos precisar de líderes para assumir as próximas igrejas de ministério apacentar que dá para ir. E aí você está. Então essas informações é importante a gente ter. O autor, os dois livros formavam a única obra de um mesmo autor, que é atribuído a Esdras. Esdras é um dos livros que nós temos aqui na Bíblia. Na sua Bíblia tem Esdras aí, não tem? Então, Esdras era um escriba. Todo mundo sabe o que é escriba? Pouca gente sabe. Escriba está aqui, ó. O que é um escriba? É a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar, arquivar informações. Era o escriturário, o cara que escrevia, copiava, estudava. Esse era Esdras. E esse cara, eles eram geralmente funcionários do governo. Por quê? Porque eles eram homens de influência, eles conheciam, por eles copiarem, por eles redigirem, por eles serem pessoas que escreviam, eles conheciam normalmente todo o teor, todo o conteúdo, eram homens bem informados, e por isso homens de influência. Então Esdras, que é atribuído o livro também
de 1ª e 2ª Crônicas. A data, nós vamos ver aqui a data em que foi escrito esse livro, escrito depois que o povo deixou o exílio babilônico e retornaram para Jerusalém para construir a cidade e o templo. Nós sabemos que a Síria invadiu Samaria e logo depois o rei da Babilônia, ele invadiu Judá e levou o povo cativo. E o povo no exílio, o povo cativo, ele agora precisa voltar. E Deus, ele estabelece o rei Ciro, e o rei Ciro autoriza o povo a voltar para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, Jerusalém tinha sido queimada, Jerusalém tinha sido tomada. Nós vamos ver lá na próxima ministração, que é a última dessa etapa, nós vamos ver Neemias voltando, Neemias deixando o palácio e indo para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos ver Esdras, saindo com o povo e levando o povo para Jerusalém. Então esse livro foi escrito contando também essa história. E aí nós vamos entender aqui, 1ª Crônicas. A atenção volta para o grupo que regressou a Jerusalém depois do exílio e mostra que todo Israel voltou e está vivendo em Jerusalém. Então, para você entender, quando nós começamos, o povo estava entrando na terra prometida. Aí na terra prometida ele recebe ali a sua herança e começa toda aquela história que nós conhecemos, a desobediência. Aí Deus disciplina, a desobediência, Deus disciplina, a desobediência, Deus disciplina, o pecado, a transgressão, Deus disciplina, e Deus vai tratando assim com o povo. Quando chega no exílio, Deus leva o povo para o exílio por causa da transgressão, por causa da desobediência. Ele coloca governantes sobre o povo, escraviza o povo, e aí tudo isso planejado por Deus. Tudo isso dentro do controle de Deus. E agora Deus volta com esse povo para Jerusalém. E quando volta com esse povo para Jerusalém, e nós vamos entender essa volta dele para Jerusalém, porque em 1ª Crônicas, primeiro ele ocupa ali os 9 primeiros capítulos de 1ª Crônicas, ele ocupa traçando a linhagem de Adão. Ele começa lá em Adão e vai até Davi, onde ele mostra a soberania de Deus. O cronista faz questão, e por isso que é atribuído a Esdras. Ele pega de Adão e vai traçando a linhagem até Davi. O que é que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar com isso que Deus, desde Adão, vem cuidando do seu povo, vem preservando o seu povo, preservando uma nação, porque Deus tem uma nação escolhida. Então ele vai com perdas e ganhos, com guerras e transgressões e pecado, enfim, mas ele vai mantendo o povo, ele vai mantendo o povo, ele vai mantendo o povo, ele vai mantendo o povo. E aí quando chega aqui, ele usa 9 capítulos para falar da genealogia. Quando chega, isso aí apenas para mostrar, dentre as outras coisas, é para mostrar a soberania de Deus, preservando o povo. No capítulo 10 de 1ª Crônicas, ele vai falar da morte de Saul, muito rapidamente, ali da morte de Saul, e continua depois falando do reinado de Davi, da estruturação, da implantação do serviço no palácio. Aí vai falar de Davi ali no palácio. 1ª Crônica vai falar disso. Aí, quando chega idealizando ali a construção do templo, e termina com o rei Davi morrendo. 1ª Crônica termina com o rei Davi morrendo. Ele começa com a genealogia, passa pelo palácio, onde Davi estabelece ali os turnos, estabelece ali o serviço, estabelece ali o louvor, e aí termina com o rei Davi morrendo e Salomão assumindo. Nós já havíamos falado sobre isso em Reis. Livro de 2ª Crônicas é uma continuação, obviamente, do primeiro livro,
e que vai até o exílio, ele enfatiza. Só que, segunda Crônicas, o cronista Esdras, ele vai escrever esse livro enfatizando a necessidade do povo de viver em obediência, viver em adoração, porque agora tem a construção de um templo que está sendo estabelecido. Esdras está tentando mostrar, o autor está tentando mostrar, através desse livro, que o povo precisa se voltar para Deus, o povo precisa se voltar para a adoração, o povo precisa se achegar a Deus. É o que Deus está mostrando nesses dois livros, nesse livro de Crônicas. Então nós passamos, para nós entendermos, nós passamos por um momento onde a terra é distribuída, nós passamos por um momento em que não tem líder, porque Josué morre, não tem líder, e aí cada um faz o que quer, e aí degringola tudo, e aí Deus levanta juízes para julgar. Depois de 300 anos aproximadamente, nós vamos ver o povo pedindo um rei, aí entra Saul, resumidamente é isso, entra Saul, não atende, não obedece, não é o homem que Deus queria, aí Deus tira Saul, rejeita Saul, aí entra Davi, o homem segundo o coração de Deus, governa o povo, traz o povo para perto, né? Consegue conduzir o povo, aí Davi morre, entra Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais famoso, só que Salomão também morre. Aí quando Salomão morre, entra um problema de novo, porque aí é dividido, aí dois reinos, reino do norte, reino do sul, e aí esse povo tem alguns reis, que agora não são mais as tribos, mais dois reinos, aí é levado ao exílio. Quando é levado ao exílio, Deus está fazendo um tratamento com o povo, por todos os caminhos que ele está passando. Ele está fazendo um tratamento. Agora, vai reconstruir o templo, e aí Deus vai trazer esse povo para a adoração. Vai trazer esse povo vai colocar no coração desse povo que ele quer ser o centro de tudo. Ele quer esse povo adorando, ele quer esse povo buscando. O que está escrito na 1 Crônicas 7,14? Se o meu povo, ele está falando do meu povo. Então quando ele diz, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo fugir dos seus maus caminhos, então ele está dizendo, se o meu povo me obedecer, se o meu povo for submisso a mim, se o meu povo entender o meu propósito, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou prosperar. Então ele está dizendo, se o meu povo se achegar a mim, é isso que esse livro está enfocando, está enfatizando. Adoração, é a busca, é a submissão, é a obediência. Se o meu povo se achegar a mim, eu vou se achegar a esse povo. Então ele volta com o povo para Jerusalém, ele coloca no coração do povo. Nós vamos ver lá na próxima ministração o que é feito, o que Esdras faz, o que Neemias faz. E aí nós vamos ver que o povo é induzido a adorar a Deus, a buscar a Deus. E quando o povo busca a Deus, Deus então faz a grande obra que ele tem que fazer. E aqui nós vamos ver em 2 Crônicas que não é uma repetição da história de Israel até a época do exílio. Ele enfatiza a necessidade do povo de viver em obediência. O livro de 1 e 2 Crônicas é muito parecido com os anteriores, mas aqui ele volta a atenção para a adoração, ele volta a atenção para a necessidade de se buscar a Deus. O propósito do livro é unificar a nação mediante a restauração da adoração. Então é um livro diferente, é um livro bom de se ler. Evidentemente que a genealogia é um pouco, né? Porque muita gente não, eu acredito, pouca gente gosta de ler genealogia. Pouca gente, veja o seu propósito, você vai ver que é um livro legal de ler. Aí termina o livro com o decreto do rei Ciro, qual liberou o povo para voltar para Jerusalém. Sinteticamente, resumidamente, é isso que fala o livro de 1 e 2 Crônicas. Eu trouxe aqui, daqui para frente, eu trouxe alguns esclarecimentos que eu entendi, que eu tive essa dificuldade quando eu estudava,
E eu entendi que vocês, eu vi que vocês também têm essa mesma dificuldade. Aí eu trouxe algumas que nós já discutimos anteriormente, e para você que está na primeira, segunda, terceira, quarta aula, vai entender. Eu coloquei aqui sobre o cano, nós falamos sobre o cano, não falamos? Ficou claro o que é cano? Ou alguém tem dúvida do que é o cano? Ninguém tem? Podemos prosseguir? Rapaz. Podemos prosseguir? Sim. Uma pessoa não sabe. Tem mais alguém que não sabe? Não está claro para você? Olha só. Rapidamente. Cano significa regra usada para determinar se um livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com o padrão, ou seja, poderia ser usado como regra de fé. Por que isso? Vários outros livros foram escritos. Além dos livros que nós temos aqui na Bíblia, além de 66 livros, vários outros livros, inúmeros outros livros, foram escritos por homens como esses que estão na Bíblia, como Tomé, por exemplo. Nós vamos ver alguns deles aqui. Mas esses livros não eram. Nós não estamos falando dos livros apócrifos. Nós vamos falar dos livros apócrifos aqui também. Outros livros que não estão relacionados na Bíblia católica, vamos dizer assim, apostólica romana. Então o cânon, ele é um padrão que define quais os livros poderiam ser colocados dentro de uma mesma composição que servia como regra de fé. Isso se chama cânon. Aí nós vamos ver, mas aí nós falamos sobre a Septuaginta. Para a gente encerrar o assunto da Septuaginta, a Bíblia foi escrita, vários textos, isoladamente. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em quantos anos? 1.600 anos. A Bíblia foi escrita em 1.600 anos. A Bíblia foi escrita da seguinte forma, da mesma forma que eu fiz, como foi gerada a nação de Israel. Vamos falar um pouco sobre como foi feita a Bíblia. A Bíblia é o seguinte, vamos colocar nos dias de hoje. Pega alguém, Deus levanta alguém, lá na Inglaterra, escreve um texto, escreve um livro, e Deus guarda aquilo ali. Daqui a 100 anos, Ele levanta alguém aqui no Brasil, escreve outra coisa, guarda aquilo ali. E aí Deus foi fazendo. Então Deus usou o agricultor, por exemplo, Amós era agricultor. Deus usou o pescador. Tem pescador na Bíblia, não tem? Tem. Deus usou médico. Deus usou alguns homens de profissões totalmente diferentes. E ao longo, assim, o cara já morreu, já foi há muito tempo embora e deixou escrito. Aí vem outro, escreve a outra porção. Deus foi tratando dessa forma. Chegou o dia que Deus, na sua infinita soberania, disse: agora eu vou reunir tudo isso. Aí trouxe aquela porção, trouxe outra porção, trouxe outra porção, foi encontrando, foi reunindo. E aí juntou-se esses vários livros que nós temos, 66, e mais um número de livros. E aí foi necessário que se estabelecesse, aí surgiu a Bíblia hebraica, o original hebraico. Do original hebraico, foi necessário que se juntasse esses 72 rabinos para poder estabelecer. E aí os rabinos, eles traduziram do hebraico para o grego. Nessa tradução, porque na época, lá pelo meado do ano 2, 3, 4 a.C., isso foi feito. A língua grega era dominava, então foi traduzido. Nessa tradução se reuniu os 66 livros. Aí passou um tempo, lá no ano 4, já para o 5,
A situação já havia mudado um pouco politicamente falando na nação. Aí veio a Vulgata. A Vulgata, o que é a Vulgata? São Jerônimo era um biblista, uma pessoa muito conhecedora da Bíblia, muito conhecedor da lei, muito conhecedor da história. Ele então vai traduzir do grego para o que é a Vulgata. Ó, Vulgata, tradução da Bíblia do grego para o latim. Resumidamente, para você entender, nós não podemos gastar muito tempo detalhando isso, mas a Bíblia foi formada desse jeito. Escreve sua porção, escreve sua outra porção, escreve sua outra porção. Um pescador aqui, um agricultor lá, um médico lá, um coletor de impostos lá. Daqui a pouco Deus, por quê que Deus faz isso? Porque nenhum deles tinha contato um com o outro, até porque um viveu numa época, outro viveu em outra época, um viveu num lugar muito distante do outro. E agora Deus reúne esses livros e traz homens e coloca homens para discutir, para debater, e o Espírito Santo vem e trabalha no coração desses homens para que haja uma concordância com o livro A, B, C ou D e outros livros não há concordância, e agrupa isso dentro da Bíblia. E aí formou-se a Bíblia. Mais detalhadamente, se nós tivermos uma oportunidade, a gente pode esmiuçar isso melhor para você entender melhor, mas só para você ter uma noção de como foi formado. Achei até que vocês já tinham recebido essa informação, ou se receberam, talvez tenham esquecido. Pastor, eu acho que uma definição, só que me perguntar. Sim. Eu imagino, eu acho que eu daria essa resposta nesse projeto. Ok. Bom, 72 homens, eles entendiam de toda a lei. Ok. E na visão deles, a Bíblia, que é a nossa Bíblia evangélica, ela foi inspirada por Deus a esses homens. A Bíblia católica já não foi inspirada por Deus, foi só pelos homens mesmo. É mais ou menos isso ou não? Não, na verdade, na verdade não. A Bíblia católica, ela tem uma diferença, porque ela tem apenas alguns livros a mais. Se você for pegar os textos dos livros que contém a Bíblia católica, que é a Bíblia evangélica, os mesmos livros, os mesmos textos, a mesma mensagem. Alguns livros, a Igreja Católica não foi reconhecido nessa época que eles reuniram esses livros, não foi reconhecido esses outros 7 livros. Lá para o ano de 1546, se não me falha a memória, a Igreja Católica, ela se reuniu num concílio, ela se reuniu para fazer uma reforma. Nessa reforma que ela fez, ela inseriu esses livros e ela estabeleceu que esses livros deveriam ser obedecidos pelos fiéis, deveriam ser entendidos como... Oi? Para eles. E os fiéis tinham que aceitar isso, ou então eles não seriam aceitos na Igreja Católica. E aí eles inseriram isso bem depois. E aí ficou até hoje a Bíblia Católica com esses 7 livros. Mas nós vamos falar desses 7 livros aqui depois. Mais para frente aqui nós vamos falar. Aqui também eu trouxe, para nós ficamos devendo semana passada, a questão do tempo de reinado. Saul, por exemplo, ele reinou 30 anos, ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante os 42 anos. Saul reinou durante os 42 anos. 1 Samuel capítulo 13, verso 1. Davi assumiu o reinado, ele tinha 30 anos, e reinou durante os 40 anos. Ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom, sobre Judá, e reinou 33 anos sobre Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 5, verso 4, 1 Reis 2, 11. Aí entrou Salomão. Salomão, ele reinou durante os 40 anos. Lá em 1 Reis capítulo 11 fala sobre isso, em 2 Crônicas 9:30 fala sobre isso. Na verdade,
Está aqui a informação. Salomão nasceu aproximadamente 991 a.C., começou a reinar 970, baseado nessas datas. A sua idade teve início era com 21 anos, não se sabe exatamente por quantos anos Salomão começou a reinar, mas pelas datas, cada um diverge um do outro, mas 21 anos seria a data mais provável que ele começou a reinar. E ele reinou, mas reinar sobre Israel foi aos 21 anos, muito bem. E ele reinou 40 anos. Então Saul, 42, Davi, 40, Salomão, 40. Muito bem. Aí entra Roboão. Roboão reinou. Roboão começou a reinar com 41 anos e reinou 17 anos. Jeroboão começou com 22, reinou. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Não encontramos a data que ele começou a reinar. Pastor, então, oi. Tem como aumentar um pouco mais? Porque semana passada foi perguntado sobre Salomão, eu não tinha visto sobre isso. Aí eu aproveitei e trouxe Saul, Davi e Salomão, que foi os 3 reis que nós já falamos sobre eles aqui, que sobressai a nível de informação. Roboão e Jeroboão, apenas porque foram os 2 que dividiram e assumiram o reinado depois de Salomão. Aí vem os livros apócrifos inseridos na Bíblia Católica. O que é o significado do nome apócrifo? Significa escondido, oculto. É usado para designar os 14 ou 15 livros ou partes de livros em algum tempo foram colocados entre os livros do Velho e do Novo Testamento. Eles aparecem anexados nas versões Septuaginta e Vulgata. Então aqui, na Bíblia Católica, tem esses 7 aqui, ó. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes e Baruque. Esses são os 7 livros que você vai encontrar na Bíblia Católica. Se você tiver acesso a um, você vai encontrar esses livros aí, ó. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes e Baruque. Esses livros são importantes fontes documentais para o conhecimento da história, da cultura, da religião dos judeus. Também muito úteis para a nossa compreensão dos acontecimentos entre o Velho e o Novo Testamento. Esses livros, queridos, eles falam, eu acho que aqui embaixo tem alguma coisa que eu coloquei acerca do que eles falam, que nós entendemos que não serve para ensino, para regra de aplicação nas nossas vidas. Olha só, a Igreja Católica só incluiu no cânon, ou seja, na lista de livros inspirados por Deus, porque o cânon, na verdade, é uma listagem de livros que os homens entenderam que são livros que foram inspirados por Deus para ser escritos. E aí, nessa relação, esses livros aqui não entraram. Em 15 de abril, está aqui, ó, de 1546, no concílio de Trento. Trento é a cidade da Itália. Nesse concílio, ela impôs aos seus fiéis que esses livros eram livros inspirados. Quem não aceitasse a decisão da igreja era amaldiçoado por ela. Então os fiéis tinham que aceitar, obviamente. No concílio ecumênico, ainda são amaldiçoados hoje? Não. Rapaz, os livros estão lá até hoje. Se você quiser ser católico, tem que aceitar aquilo lá. Tem que aceitar. Entendeu? No concílio, constitui a reunião da alta cúpula de clérigos. Eu coloquei aqui, para você entender. Os clérigos católicos, para deliberar sobre assuntos que podem ser tanto dogmáticos quanto pastorais. Vamos lá, para você entender. A Igreja Católica decidiu promover o concílio na cidade de Trento, ou seja, na Itália, para discutir. Quem estava à frente nessa época era o Papa Paulo III. Fala, querido. Lá nos nomes, só faltou o número 4, pessoal. Só tem 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1º e 2º Macabeus. 1º Macabeus, 2º Macabeus é o 4º. Ok? Por isso estou colocando lá. Foi boa observação, foi proposital. Aí,
3, João III. Ok? Paulo, Papa Paulo, está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui, Está escrito aí. Olha só, alguns decretos. O concílio emitiu numerosos decretos disciplinares e especificou as doutrinas católicas romanas quanto celibato, por exemplo, é uma coisa que foi discutida, a hierarquia católica, o culto dos santos, o culto das relíquias, o culto das imagens, as indulgências, regulou as obrigações dos bispos. Então aqui, apenas uma amostra do que foi discutido nesse concílio, aonde estabeleceu que esses livros seriam inseridos na Bíblia. Agora aqui, alguns ensinos dos livros apócrifos. Nós vamos entender agora por que esses livros não foram inseridos na palavra. Tobias, por exemplo, ele ensina, Tobias capítulo 6, verso 5 e 8, capítulo 6, verso 5 ao 8, vai ensinar sobre a arte mágica. Isso, procura aí. Já pode ter. Pastor, oi. no Concílio de Trento também, que a Igreja Católica falou que o Papa era o vicário. Que o Papa era? Vicário, considerado. Eu acredito que nesse concílio estabeleceu-se isso também. Vamos lá. Segundo Tobias, no mesmo livro de Tobias, capítulo 12, e também em Eclesiastes, capítulo 3, verso 33. Dar esmolas purifica o pecado. Eles ensinam isso lá. Então esse ensino para nós não serve. Nós entendemos que não é inspirado. Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, também diz que os pecados são perdoados pela oração. Aí tem a refutação na frente. Segundo Macabeus, oração pelos mortos. Alguém aqui já fez velório, além dos pastores que estão aqui? Alguém já foi no velório orar pelos mortos? Ninguém ora pelo morto, até porque o morto está morto. Mas eles oram. Eles oram. E o livro ensina isso. Sabedoria, capítulo 3, verso 1 a 4, ensina sobre o purgatório. Quando a pessoa morre, ela tem um estágio para purgar lá os pecados, papapá, você que já foi coroinha lá na igreja católica, sabe disso. Sabe disso. Você que não foi, fica aprendendo por aqui. Então são ensinos que a gente colocou aqui só, Tobias, Eclesiastes, Macabeus, Sabedoria, só para você ter noção do que ensina lá. E se você for lá e ler esses livros, você vai ver, eu não li todos, mas o Tobias e o Macabeus eu já li. E também a gente fechou aqui. Então, queridos, dentro desse contexto de livros históricos, eu achei que era importante você ter informações como essa, porque talvez uma outra disciplina vai falar sobre isso. Mas se nós estamos estudando sobre os livros, e aí nós temos o cano, tem a Septuaginta, tem a Vulgata, tem o hebraico original, tem os autores, tem os escritores, enfim, essas informações nós precisamos ter, que fazem parte do contexto da grade. E também é importante porque você, como seminarista, e não só como seminarista, como líder e como pastor, nós que somos pastores, somos arguídos constantemente, perguntados constantemente, e tem coisas que a gente não vai saber responder. Mas essas coisinhas mais básicas assim é necessário que nós saibamos. Fala aí.